Boa noite, caros cidadãos de Labória. Nós iremos começar a nossa sessão de debates da nossa quarta eleição nacional de Labória. Temos dois candidatos que querem concorrer a uma grande vaga dentro de nosso país. Temos hoje os nossos candidatos Saitama, 2468 e Luan, cada um representando um partido. O Saitama representando o PCL, que é o Partido Comunista Laboriano, com o seu vice Pandolino. E do outro lado, nós temos o Luan representando o partido Aliança Democrática Laboriana, com a vice Inkerbeck. Hoje, com o nosso primeiro debate, nós iremos ter 3 etapas. O debate será um debate amplo. Todas as perguntas do debate de hoje deverão ser feitas para todos os candidatos. Não vai ter nenhuma disputa direta entre os participantes hoje, somente respostas do público. A primeira etapa será composta pelas perguntas dos ministros para cada candidato. Cada candidato poderá responder uma pergunta de um ministro relacionado à área dele. Cada ministro poderá fazer quantas perguntas achar necessário. A segunda etapa do nosso debate será perguntas do público para cada candidato. O público poderá fazer uma pergunta para cada candidato, ou seja, as perguntas têm que ser amplas, não poderá abordar somente um dos candidatos. E a terceira etapa será uma etapa mais passiva, será para apresentar os planos de governo de cada candidato. Eles farão um discurso e apresentarão um plano de governo e terão um tempo de até 5 minutos para poder fazer isso. E vamos começar com o nosso querido candidato Saitama, que responderá perguntas vindo dos ministros, sempre vindo da esquerda para a direita. Então começaremos com Saitama e iremos para o Luan. O primeiro ministro que irá fazer uma pergunta será o ministro da Casa Civil, Hiro, que poderá vir à frente e fazer sua pergunta, começando com a resposta ao Saitama, com 1 minuto e 30 de resposta. Candidato, quais são seus planos para o Ministério da Casa Civil? Você pretende fazer alguma alteração? Você pretende mudar alguma coisa? Quais são seus planos? Saitama, resposta? Boa noite, primeiramente. Em relação à Casa Civil, eu mesmo trabalho por lá. Não vejo muito o que possa se melhorar. Talvez melhorar o sistema de portes, porque ainda está bem confuso isso. Também a questão de licenças de comércio. A gente poderia dar uma mexida nisso. É isso, é o que eu acho que deveria ser feito por enquanto, porque eu vejo que não tem muito o que fazer, visto que mexer com a Casa Civil é sempre. Mexer com a Casa Civil não. Mexer com o cartório é sempre complicado. Obrigado, candidato. Luan, sua resposta, por favor. Boa noite a todos, boa noite, plateia, boa noite, Lufano, boa noite, candidato Saitama, é uma honra estar aqui com todos vocês hoje. Bom, a ADL é um partido que surge, né, com a intenção de garantir democracia, garantir direitos civis e garantir também melhores condições de vida para os cidadãos laborianos. Sobre o Ministério da Casa Civil, eu acho importante ressaltar a todos os cidadãos aqui presentes que nós temos propostas para a Casa Civil. A ADL se preocupa muito com direitos civis, né? E nada mais justo do que pensarmos com carinho e consideração em cada cidadão laboriano. Mas, Luan, e se o cidadão não for laboriano? Os cidadãos chegam para cá, muitas vezes, de outros países, de outras nações. Bom, a ADL propõe instituir o setor de admissões, que vai cuidar dos novos cidadãos e vai proporcionar amparo aos cidadãos veteranos, ou seja, você, novo cidadão, né, que está nos assistindo por algum veículo de comunicação, que não reside em Labore ainda, você será amparado pelo setor de admissões. O setor de admissões irá cuidar da sua identificação, irá providenciar para você uma condição de vida honesta até que você consiga um emprego ou uma fonte de renda comprovada. E os cidadãos veteranos poderão contar com apoio para regular identificação e registrar também seu histórico no cartório. Além disso, queremos fiscalizar devidamente os registros e documentos oficiais, proporcionando a todos a condição de conseguir um emprego, entre outros direitos civis. A próxima pergunta, eu vou dar 2 minutos. Eu acho que, como eu só tinha dado 1 minuto e meio para o Saitama, justo também ter saído assim. A Hiro vai fazer mais alguma pergunta? Vou sim. Bom, candidato, em relação aos comércios, né, e as empresas atuais, ambos os partidos têm pessoas extremamente ligadas ao cartório. Temos o Luan, que está indicando o primeiro-ministro Davi. Temos o Saitama, que também trabalha no cartório, um excelente funcionário. Qual seria, né, o que vocês pensam em trazer para esses comércios que estão aí?
para manter os comércios e para a criação de novos comércios? Vocês têm algum plano, alguma coisa do tipo? Saitama. Em relação aos comércios, pretendemos, mas vamos tentar mexer em relação a isso para incentivar as pessoas a abrirem mais comércio, pois eu vejo mais propagandas tanto do Petopac, do Pandorino, do Paris Pub, e acaba que não tem muita concorrência. Então, a ideia é incentivar as pessoas a abrirem mais comércio, pois estamos precisando. Luan, sua resposta, 2 minutos. Cidadãos, o comércio, nós não podemos negar que é uma fonte de renda muito importante para os cidadãos que empreendem e também para o Estado laboriano. Nós podemos afirmar com toda certeza que por muitos anos os cidadãos laborianos carregaram nas costas a economia local com os comércios. O meu governo terá uma proposta muito interessante para todos os empreendedores. Ainda que isso já puxe um pouco mais para o lado da economia, nós temos o plano de incentivo aos comerciantes locais. Nós iremos proporcionar aos comerciantes locais um empréstimo para que eles possam arcar com despesas de terreno, despesas de custo, despesas de compra de materiais, entre outros gastos que deverão ser todos comprovados para o governo. Essa é uma forma para que nós possamos garantir o seu direito de abrir um empreendimento e sustentar a sua família ou a si mesmo, e também assegurar que você possa, sim, ter uma fonte de renda honesta. Assim, muito dificilmente nós ouviremos novamente a desculpa de que cidadãos cometem crimes porque não têm oportunidades de emprego. Pensando nisso também, nós queremos estender a licença comercial. Luan, por que estender a licença comercial se empreendedores podem faturar uma quantia suficiente para poder arcar com as despesas de licença regularmente, né, no tempo que a gente tem hoje? É uma maneira que nós encontramos de incentivar ainda mais os cidadãos a abrirem empreendimentos. Dessa forma, nossos cidadãos terão o amparo legal, né, o amparo jurídico da Casa Civil, para poder seguir investindo no seu empreendimento, sem se preocupar em renovar a licença de tanto em tanto tempo. Hiro, há alguma pergunta extra? Não, já é o suficiente. Já foi o suficiente. Obrigado, Hiro. Vamos seguindo a linha, um representante do Ministério da Cultura. Quem seria o representante do Ministério da Cultura? Há um representante do Ministério da Cultura? Tá, não temos um representante do Ministério da Cultura. Ministério da Justiça. Boa noite ao público, boa noite aos candidatos, boa noite ao anfitrião, né, Lufano. A pergunta que eu tenho aqui é uma que eu sempre faço, no caso, porque é básica, que muito sobre os candidatos. O que vocês pretendem fazer para melhorar? Por favor, candidato Saitama. Bom, em relação à justiça, pretendemos mudar a Constituição, pois ela deve servir ao povo, obviamente, e ela não tem algum tipo de moderação popular. Por isso, a gente pretende criar o Conselho Popular de Justiça, que vai ser composto de cidadãos de diferentes profissões, classes sociais, nacionalidade, independente das suas convicções políticas. E vamos acabar com isso, vamos descentralizar o poder ministerial. Cidadãos, eu nunca me esqueço do meu primeiro julgamento, no qual eu solicitei, né, ao amigo Azulod, né, que hoje é chefe da emissora SLT novamente, para que ele gravasse, né, o julgamento. Digo, o primeiro julgamento que foi televisionado, certo? E o meu amigo Azulod, ele foi preso antes de começar a sessão judicial. O que eu quero dizer com isso? O meu governo se preocupa muito com a integridade das pessoas. Eu pretendo criar, né, a imunidade aos cidadãos que forem convocados pela justiça para sessões de julgamento, né, como testemunhas. Os cidadãos que forem convocados como testemunhas terão imunidade do começo do julgamento até o final do julgamento, né? Após isso, todos os procedimentos legais serão tomados quanto ao cidadão, né, como, por exemplo, interrogá-lo, prendê-lo, mas durante o curso do julgamento, esses cidadãos terão imunidade. Essa imunidade não durará mais, por exemplo, que 1 hora e meia, que é o curso normal de um julgamento. Essa medida foi pensada para garantir a você, cidadão, que infelizmente venha a ter algum débito com a justiça, tenha essa imunidade, que não passe esse constrangimento de estar exercendo seu trabalho e ser retirado por um oficial para ficar atrás das grades. Bom, além disso, nós pensamos em instituir os defensores públicos, que serão advogados, né, que caso eles optem por 30 serem segundos. defensores públicos, eles não poderão emitir licença da OAL, né, mas ao mesmo tempo não poderão receber valores para defender cidadãos. Eles receberão apenas uma quantia fixa, né, de valores por cada julgamento realizado. Major, há mais alguma pergunta que você gostaria de fazer?
Não, só essa mesmo. Eu só queria agradecer a oportunidade. Vamos continuar com agora o Conselho de Defesa Nacional com o Marechal Pandolino, que fará uma pergunta que foi permitida pelos candidatos, ok? Mesmo ele sendo um ministro. Prossiga, Marechal Pandolino. Representando o Comitê de Segurança do Estado, eu, Pandolino, gostaria de fazer perguntas aos candidatos à presidência. Presidenciáveis, como vocês planejam melhorar a segurança nacional? Vamos começar com o candidato Saitama. Saitama, quando você quiser. Bom, para evitar mais revoltas, como a de Colégio, precisamos integrar a segurança nacional na política federal. Com isso, vamos finalmente reabastecer nossas Forças Armadas com flechas, ideia que foi completamente esquecida no mandato anterior. Vamos estabelecer guarnições nas fronteiras dos estados de nossa federação, assim suprimindo qualquer revolta com cunho separatista. O governo da ADL tem a honra, né, de ter a subtenente Inc. como vice-presidente da chapa. Isso é muito importante. A Inc. é uma mulher emporiana, né, que hoje é subtenente, e ela perdeu os próprios pais em uma guerra, né? E para tentar vingar, né, a morte dos pais, ela entrou no exército com esse sentimento pesado de vingança. Mas ela aprendeu no exército que é melhor você colaborar com a população do que ter vingança no coração. O nosso governo pensa muito nas pessoas. E pensando nas pessoas, nós queremos proporcionar maior qualidade de trabalho aos profissionais de segurança. Nós sabemos que a segurança de labória é uma segurança que tem um padrão muito avançado, é uma segurança que tem muitas condições de trabalho, né? Mas por vezes, infelizmente, ocorrem falhas. O governo da ADL pretende instituir a Rota de Segurança, que é um sistema de rotas oficiais da Polícia e do Exército, garantindo sigilo e eficácia no desenvolvimento do trabalho dos profissionais de segurança. E além disso, nós queremos fazer registro de cartório, né, de animais da polícia, garantindo a disponibilidade desses animais com veículos rápidos, né, com veículos terrestres de maior alcance, né, ajudando o desenvolvimento de investigações e trabalhos de rotina. Além disso, nós queremos instituir o SICO, o Sistema de Investigação Confidencial para Oficiais, que é um canal sigiloso, nem eu, como presidente, não vou ter acesso a isso, né, destinado a todos os oficiais da Justiça e da Segurança Pública no desenvolvimento de investigações oficiais na labória. Cidadãos, pensem, unindo as rotas de segurança, os animais oficiais do Exército e o SICO como canal sigiloso, a nossa segurança terá muita qualidade de trabalho. Vamos prosseguir com a ministra do Bem-Estar Social, Milena. Eu não sei se a Milena está no momento, e se não está, se ela deixou algum representante. Existe algum representante da área médica ou igreja que a Milena conversou? Não? Então vamos prosseguir com o próximo, que é o Pinguim Voador, ministro da Engenharia Civil. Deixando claro que eu vou dublar o Pinguim, tá? Boa noite a todos. No último debate, a pauta dos pedreiros não receberem bem, comparado às outras profissões, foi bem forte, e isso foi resolvido com a entrada do ex-presidente Omeni. Porém, os eletricistas não mudou muita coisa ainda. O que eles fazem basicamente é os elevadores. Qual a proposta que vocês têm para fazer para mudar isso? Começando com o candidato Saitama. Em relação aos eletricistas, a grande obra que os eletricistas estão fazendo no momento é o metrô. Então vamos disponibilizar mais recursos para eles conseguirem terminar o metrô o mais rápido possível para todos os cidadãos laborianos finalmente poderem usá-lo. E também vamos tentar mexer nisso de eles precisarem só de serviços e tal. Podemos fazer algumas obras e dar mais serviços a eles para eles terem uma renda que eu sei que hoje em dia eles não têm. É isso. Bom, cidadãos laborianos, cidadãs laborianas, o metrô era uma pauta emergente, né, do governo do Gabriel Omeni e segue sendo uma pauta emergente. Nós sabemos do bom trabalho feito pelo Omeni, mas sabemos também que nós precisamos falar sobre o metrô.
Como presidente, né, e tendo ao meu lado a Inc como vice-presidente, sempre, nós pretendemos, sem dúvida alguma, reativar as construções do metrô e colocá-lo para funcionar, né? Nós sabemos também que é importante manter o metrô funcionando, e é por isso que nós pensamos em gerar, em garantir uma manutenção justa, né, e coerente para o metrô. Não adianta só a gente colocar para funcionar, né, e não ter manutenção. Então, por isso, nós pensamos em colocar o metrô para funcionar da forma correta. Sobre os eletricistas, o governo da ADL pretende instituir incentivos fixos aos pedreiros eletricistas por meio de valores tabelados de acordo com o número de serviços realizados. Essa é uma maneira que nós encontramos de incentivar os nossos cidadãos a seguirem carreiras da engenharia, né? Porque hoje uma das maiores reclamações é a falta de serviços e atividades. A inclusão desses incentivos seria uma forma de motivar os profissionais a ampliarem suas redes de clientes. E além disso, nós pensamos em ativar o posto de trocas. Pessoal, existem coisas superiores a essa vontade de ativar o posto de trocas. Eu sei, mas o posto de trocas é muito importante para o desenvolvimento do trabalho dos profissionais da engenharia. 30 segundos. Portanto, nós precisamos muito ativar o posto de trocas. O posto de trocas, para quem não conhece, fica em Central, ao lado do cartório, se não me falha a memória, certo? Pois bem, essas são as propostas da ADL para a engenharia. Pinguim, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não? Ok, obrigado, Pinguim. Milena, então. Milena, pode continuar. Faça sua pergunta. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se há algum plano da parte dos candidatos para a igreja e o hospital. Em relação à igreja, não pretendemos transformar a igreja em um banco real, como aconteceu na República Emporiana. Vamos mostrar os radiantes feitos de nosso Deus, como a cruz de TNT, a água envenenada e até mesmo a atual praga. Na questão da medicina, pretendemos criar uma trajetória medicinal, onde o profissional de saúde vai percorrer o metrô de maneira gratuita para conseguir curar os pacientes de maneira mais eficiente. Isso vai diminuir o trabalho maçante profissional da saúde. Vamos disponibilizar um estoque finito de remédios para doenças mais fortes, como a praga, febre amarela e febre do pântano, nos postos de saúde de cada cidade oficial. Ok. Esse dos remédios para as doenças só vai acontecer quando, obviamente, nenhum profissional tiver acordado. Cidadãos, eu tenho a honra, né, de ter como prima uma médica que hoje é ministra do Bem-Estar Social, né, e ministra da Saúde, que é a Milena. Milena, obrigado pela sua pergunta. E Peço sim. que não se direcione diretamente aos Ok. entrevistadores. Milena, o nosso governo tem a proposta mais inovadora em relação à saúde que nós podemos apresentar para vocês. O nosso governo da ADL pensa em criar o programa Saúde 24 Horas, que vai disponibilizar aos cidadãos a possibilidade de adquirir medicações em quantia limitada durante qualquer período do dia, caso não existam médicos disponíveis no momento. Médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, nós compreendemos que vocês são cidadãos que têm demandas. Às vezes vocês precisam ir em outro país, às vezes vocês precisam fazer alguma viagem diplomática, de alguma forma, resolver questões diplomáticas, e nós temos consciência disso. Portanto, sabemos que nem sempre vocês poderão estar acordados ou presentes em território laboriano. Pensando nisso, os cidadãos que precisarem de atendimento médico e comprovadamente não existirem médicos presentes no momento, poderão ter acesso ao programa Saúde 24 Horas. Suponhamos que você pegou praga, de alguma forma, e precisa de atendimento médico, só que não existem médicos disponíveis no momento. O programa Saúde 24 Horas está disponível para você, para que você possa adquirir medicações de forma limitada, né? Quando precisar. 30 segundos. Claramente, você precisa ter certeza, você precisa ter noção de que o médico não está disponível. Além disso, pensamos em implantar efetivamente os postos de saúde, que até então são somente exigências da Casa Civil para poder oficializar as cidades. Nós pensamos em dar utilidade a esses postos de saúde. Em relação à igreja, sabemos que a palavra dele não pode ser confrontada, mas pensamos em sugerir e trabalhar juntos, né, com o Ministério do Bem-Estar Social e com a igreja, para que possamos oficializar o Instituto do Casamento.
Obrigado, candidato Luan. Milena, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não, creio que é isso. Muito obrigada Ok. e perdão pela demora. A representante Tresmaia virá representar o Ministério da Cultura. Pode vir à frente, Tresmaia. Boa noite a todos os cidadãos. Eu vim aqui representar o Ministério da Cultura a pedido do chefe da emissora, Azulod, que, coincidência, também é o vice-presidente de Labore. E a pergunta que ele faz é o que vocês vão fazer para melhorar a cultura? A cultura, né, sempre foi uma característica intrínseca no povo laboriano. Diferentemente do mandato anterior, pretendemos expandir nossa nação culturalmente. Vamos criar um documento mostrando toda a história da nossa gloriosa nação, desde a instauração dos roubos marqueses à revolta colechiana, que vai ser disponibilizado no canal da STF. Como é de conhecimento de alguns de vocês que estão aqui, talvez a maioria, eu ocupo o cargo de do Ministério da Cultura. E hoje estou aqui representando o Partido ADL como cidadão, para que vocês vejam que não importa se você é ministro, policial, fazendeiro ou até mesmo cidadão comum, você pode ocupar a posição de candidato e pode colocar seu nome à disposição das pessoas para que elas o escolham como representante da nação laboriana. Com muito orgulho, eu respondo essa pergunta, pois trabalhei na área da cultura, né, durante esse tempo e pude implantar vários meus projetos, os quais propus, né, ao presidente Khomeini. O partido ADL propõe, né, como plano de mandato, incentivar a realização de shows, peças de teatro e eventos culturais por meio da criação das profissões e licenças para atores e atrizes e produtores de eventos. Pensamos também em manter a constância, né, da produção nos órgãos do Ministério da Cultura, mantendo o bom trabalho realizado até agora. Pensamos também em incentivar os esportes com a realização de eventos e torneios oficiais. Além disso, pensamos também em ampliar o acesso dos cidadãos ao sistema laboriano de televisão, com a criação de canais de sugestões diretas aos jornalistas. Sabemos que você pode chegar em um jornalista ou até mesmo no Ministério da Cultura e sugerir uma matéria para que ele coloque no SLT. Mas às vezes não é possível fazer isso, por diversos motivos. 30 segundos. Será criado um canal para que você possa entrar em contato direto com o jornal e quem sabe você não pode virar um colunista do Jornal de Labória. Nós iremos garantir o amparo à recepção das suas ideias no Ministério da Cultura. Gostaria de fazer mais alguma pergunta, representando o Ministério, Tresmaia? Não me foi passada mais nenhuma pergunta. Ok. Certo. Encerrado todas as perguntas de todos os ministros aqui presentes, nós iremos prosseguir para a segunda etapa do nosso debate. A segunda etapa do nosso debate será composta por perguntas do público para os dois candidatos. Então todas as perguntas deverão ser feitas para todos os candidatos. A princípio daremos 5 perguntas. Vocês podem se aproximando do palanque e quando for solicitado por mim, você poderá prosseguir. Lembrando, agora vamos alterar um pouco a ordem. Vamos começar pelo Luan, indo para o Saitama nesta etapa. E finalizaremos com o Saitama com o discurso e o Luan com o discurso depois. Senhor Noob, você gostaria de fazer sua pergunta? Fique à vontade, pode começar. Boa noite a todos. Eu, como chefe do juízo, eu queria saber como que vocês podem melhorar o trabalho dos juízes ou dar alguma tarefa a mais, o que vocês podem fazer em relação aos juízes. Luan, bem, pode tudo bem. prosseguir. Boa noite, senhor Noob, obrigado pela pergunta. Boa noite. Sabemos que a carreira dos juízes é uma carreira muito nobre, né? Você tem nas mãos o dever de decidir sobre um caso, o dever de escolher se um cidadão está certo ou errado, se o pedido é certo ou errado, se faz sentido ou não o cidadão estar propondo, né, aquele processo. E nós pensamos que a carreira do juiz não se limita somente a julgar, né? Sabemos que os juízes, eles simplesmente, hoje, eles têm um trabalho de entrar, né, no tribunal, sentar-se, né, no seu assento oficial e ouvir as partes falando, por vezes até tagarelando, né? Eu assumo parte dessa culpa, né, que eu falo muito em julgamento. Mas nós pensamos também em instituir para os juízes a função de fiscalizar as condições, né, nos quais as pessoas estão sendo mantidas presas. Por que eu digo isso? Eu não quero que os juízes eles tenham
permissão para acessar a Gulag, não quero que os juízes tenham permissão para abrir as portas da DP, mas eu quero que os juízes tenham a autoridade suficiente para se dirigir até um policial, para se dirigir até um oficial do exército e dizer: estou cumprindo meu dever e eu quero consultar, eu quero saber como o detento X está sendo mantido, né, preso. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito, né, eu acredito muito que os juízes não 30 podem, segundos. né, não precisam apenas julgar, né, os acusados. O juiz, ele também tem uma função humanitária. Então, por que não desenvolver essa função humanitária tendo conhecimento de como está funcionando o sistema penitenciário? Também é competência do juiz, né? E também seria competência do advogado. Mas isso é um debate um pouco mais longo que eu me disponho até a conversar com você, senhor Nube, a respeito. Em relação aos juízes, poderíamos procurar mais casos, mas a gente não tem muitas propostas para juízes mesmo. O que poderíamos fazer é, como os juízes têm um melhor entendimento sobre as leis laborianas, como eles lidam com isso diariamente, poderíamos contar com a ajuda dos juízes, com uma condição financeira, iremos pagar os juízes para podermos rever as leis, pois algumas não são muito favoráveis para o povo laboriano. Eu queria fazer mais uma pergunta ainda. Pode fazer, tudo bem. Como juiz, chefe de juiz, na verdade, eu sei que não é para qualquer um o trabalho de juiz, manter a postura em julgamento. Eu admito, eu já errei. Eu queria saber o que vocês fariam para poder contratar novos juízes. Porque eu tento sempre estar melhorando o formulário para poder contratar pessoas preparadas em julgamento. Obrigado, senhor Nube. Prossiga, Luan. Bom, eu como advogado, eu vou ser bem franco, né, com você, senhor Nube, que em algumas situações eu realmente me questionei a respeito da preparação de alguns juízes. Mas isso não é um assunto para o debate presidencial. A proposta que a ADL tem para esse tipo de situação é instituir uma fiscalização mais rígida, né, tanto por parte do chefe dos juízes, né, tanto por parte do juiz da Suprema Corte, como por parte do Ministério da Justiça. E por que nós estamos propondo isso para vocês? Porque nós sabemos que é tão ruim você ter um juiz despreparado para julgar o seu caso, como você ter um advogado despreparado para te defender, né? E também para defender a sua causa, né? No caso, processar outra pessoa. Nós pretendemos criar um sistema de otimização, né, da contratação de juízes. Uma espécie de formulário, né? Eu sei, senhor Nube, que você faz um esforço muito grande para conseguir pessoas, para incentivar as pessoas a seguirem carreira, mas você, né, concordou com uma opinião que eu tinha antes, que eu não pude antes externar, né, de que nós precisamos refinar, né, nossas escolhas de juízes. Porque não é uma profissão nobre, porque é uma profissão que exclui as pessoas, que é uma profissão que só alguns podem ter acesso. Não. Mas é uma profissão que precisa de pessoas preparadas, né? Não vou falar aqui da exigência de OAL, né, para poder seguir a carreira de juiz. Seria também, talvez, para o momento que nós vivemos em Labória, seria uma decisão 30 segundos. muito precipitada, mas eu garanto que o Ministério da Justiça, juntamente com o juiz da Suprema Corte, terão mais autonomia, né, e terão mais autoridade para refinar a escolha dos juízes. Na questão da contratação de mais juízes, realmente, como precisamos ter uma fiscalização maior para não ocorrer nenhum tipo de erro. Então, o que podemos fazer é um teste para ver se os juízes realmente estão capacitados a exercer a profissão deles. Pois realmente não é uma profissão muito fácil, pois você tem que saber as leis e entender, julgar, né? Tem que fazer certo, senão pode dar muitos problemas, tanto pro juiz quanto o acusado. É isso. Obrigado, senhor Nube. Vamos passar a palavra para outra pessoa. Por favor, quem vai vir à frente? Pode vir à frente, Vai vir, Davi. Davi, pode fazer a pergunta. A minha pergunta, ela vai de encontro direto à atual eleição. Eu tenho uma dúvida sobre como... Eu não sei se todos os cidadãos já estão cientes 100% de que nessas eleições nós teremos eleição para deputados e primeiro-ministro, né?
mas a minha dúvida é sobre como os governos de vocês pretendem conversar e trabalhar juntamente com o parlamento, pois o parlamento ele vai ser instituído justamente para que a população possa ter mais voz, e a minha dúvida ficaria justamente sobre como vocês pretendem agir juntamente com o parlamento. Muito obrigado pela pergunta, Davi. É uma pergunta muito importante. Sabemos como funcionará esse novo sistema, né, essa nova adaptação que nós teremos à política laboriana, né, com a instituição de primeiros ministros e deputados. Eu adoraria, né, como líder do partido, que a ADL elegesse um primeiro-ministro e que a ADL elegesse seus deputados. Adoraria isso, adorarei ver isso se ocorrer e darei todo o suporte. Mas caso não ocorra, eu também adorarei trabalhar de forma harmônica com o primeiro-ministro e com os deputados que forem eleitos. Em relação ao primeiro-ministro, nós não acreditamos que a democracia seja um atraso. Portanto, nós valorizamos todas as opiniões, né, valorizamos todos os posicionamentos coerentes e democráticos que os políticos, que as pessoas podem vir a ter. Portanto, dessa forma, queremos trabalhar de maneira integral com o primeiro-ministro. Eu não vou ficar escondido no gabinete, esperando o primeiro-ministro ir embora da porta do gabinete, né, e fingindo que eu não estou lá. Eu quero conversar com o primeiro-ministro. Eu quero saber o que anda ocorrendo de bom na Câmara dos Deputados. Eu quero saber quais propostas o primeiro-ministro tem para agregar com o nosso governo. Veja, adoraria que fosse com o primeiro-ministro ADL. E se for, será muito bom. Mas se não for, o primeiro-ministro que será eleito. Tenha certeza que o governo da ADL, a minha porta e a porta da INC estarão abertas para você, primeiro-ministro, que quiser trazer propostas, que quiser trazer resoluções e sugestões, né? E novidades também para o governo 30 da ADL. segundos. Encerra a resposta. Ok, obrigado, candidato Luan. Em relação ao parlamento, eu gosto muito da ideia. Eu realmente gostaria de trabalhar com outras pessoas, não só os ministros. Não que os ministros não façam um bom trabalho, mas ideias novas, pessoas que vão ser eleitas e poderiam dar muitas ideias do que poderíamos fazer no mandato, tanto na área da saúde, na área da justiça e por aí vai. O primeiro-ministro, obviamente, ele é o cargo mais importante dentre esses que vão ser eleitos. Então, eu gostaria de trabalhar com ele sempre que puder. Ele é um cargo importante. É um cargo importante e eu contaria com ele para tomar as decisões certas. Mais algum cidadão gostaria de vir à frente fazer alguma pergunta? Oi? Pode falar. Faça sua pergunta. Ok. Eu quero saber o que vocês vão fazer em relação à inovação e como vocês pretendem fazer ou com as pessoas que pretendem inovar esse país tão glorioso, pois eu, tanto fora de Labória quanto dentro de Labória, eu sou inventor, pelo menos estava dentro do papel, no mínimo. E eu quero ver como é que vocês vão aplicar a pessoas como eu. O que vocês vão fazer com pessoas como eu. Ok. Resposta, Luan, pode responder. Crises, boa noite. Primeiramente, Glória Labória. Eu gostaria de dizer a você e a todos os presentes, todos que nos acompanham, que competência tem nome, identidade e endereço. Todo mundo que vai até o gabinete do governador de Coléquia sabe que por lá nós fizemos um trabalho incrível. Mas, Luan, o que Coléquia tem a ver com Labória? É um estado subordinado de Labória? Sim. Mas você, cidadão que está nos assistindo, sabe que nós inovamos e incentivamos a ciência e a pesquisa em Coléquia. Sabe que nós instituímos escolas e universidades em Coléquia. Em Labória não será diferente. E essa proposta está diretamente ligada, né, com a pergunta que o ministro Hiro fez mais cedo, a respeito de propostas para a Casa Civil. Lembra que eu falei do Ministério da Admissão? Pois é, do Instituto da Admissão, perdão. Pois é. Nós pensamos também em instituir formas de educar os nossos cidadãos, né? Dessa forma, cidadãos que têm ideias para a ciência, para a pesquisa, até para a cultura, né, também, mesmo que não se encaixe nessa pergunta somente, eles possam externar essas ideias, possam propor essas ideias. E nós precisamos lembrar também, né, que nós temos o Ministério da Engenharia,
O Ministério da Engenharia, ele pode sim acatar algumas ideias de inventores, cientistas, e nós podemos estudar juntos. Claramente, essas propostas passam pelo presidente e pela vice-presidente, mas nós sempre teremos a disponibilidade para ouvir cidadãos que querem inovar Labória. E em relação à proposta da ADL para inovar Labória, bom, você pode ver o trabalho do Ministério da Cultura e ver que muita coisa foi repaginada, né? Nós temos um talk show novo, nós temos formas de comunicação novas, os cidadãos sabem que não falta informação, né, aos cidadãos 20 laborianos. segundos. Então nós podemos garantir que propostas inovadoras, eu peço até perdão pelo tempo que é um pouco curto, estarão presentes no plano de mandato da ADL e eu convido você a conhecê-las no nosso servidor oficial. A área da inovação, eu tenho várias ideias na área de entretenimento, da cultura, onde poderíamos incentivar mais as pessoas a ficarem acordados e se divertir. Talvez a instauração de algum parque que poderíamos fazer para entreter o povo laboriano. Eu sinto que falta muito entretenimento em Labória, pois não temos entretenimento para as pessoas ficarem acordadas. Como o próprio Luan disse, a ideia de Jogos Olímpicos é uma boa ideia. Ideias de mandatos anteriores, do mandato anterior teve essa ideia. Eu acho uma boa ideia, mas pena não ter seguido para frente. Mais algum Glória. Glória. Mais algum último cidadão gostaria Glória. de participar, de fazer sua pergunta? Vai fazer sua pergunta, vem à frente. Como estão digitando no chat aí, bastante comida. Um dia desses eu estava passando fome. Um amigo me ajudou. E eu queria saber como é que vai ficar esse negócio da fome e dessas coisas. Boa noite, 5K, é um prazer, obrigado pela pergunta. Nós temos uma proposta para o Ministério da Agricultura, né, que trata dessa questão do abastecimento da feira, né, e de outros meios de fornecimento de comida para empreendimentos, etc., que é possível de ser implantada. Essa é a primeira boa notícia que eu trago para vocês, cidadãos que estão nos acompanhando. É possível implantar essa proposta. Bom, nós pensamos em implantar o programa Fome Zero, que vai garantir uma determinada quantia de comida gratuita a cidadãos cadastrados no sistema do programa. Claramente, esse programa terá um critério específico para que você possa fazer parte do programa, lógico. Esses critérios serão explicados, né, se possível, no próximo debate, porque aqui nós sabemos que o tempo é limitado e esse programa é um pouco complexo. Mas caso vocês queiram saber a respeito, convido mais para que vocês conheçam no servidor oficial da ADL. Por enquanto, temos também outra resposta para essa pergunta. Sabemos que as pessoas reclamam da falta de comida e os fazendeiros reclamam de, por vezes, terem condições um pouco complicadas de trabalho, né? E é por isso que o meu governo irá garantir a ampliação da fazenda. A ampliação da fazenda está disponível e é possível fazer, né? Além disso, nós pensamos em implantar sistemas de semi-automatização visando agilizar a produção agrícola. E nisso, eu conto com você, cidadão, e também conto com os ministérios competentes para que nós possamos pensar juntos em propostas para agilizar o trabalho dos fazendeiros. 30 segundos. Encerro a resposta. Bom, na questão da agricultura, pretendemos ajudar os fazendeiros que realmente eles têm muita dificuldade em relação ao trabalho deles. Para não termos uma grande fome como tivemos antigamente, pretendemos tentar mudar o esquema da fazenda, também dar acesso aos chefes tanto da fazenda quanto da carne. Eu esqueci o nome, mas tanto da fazenda quanto da carne. Vamos providenciar eles o acesso à feira para eles mesmos poderem reabastecer, pois o ministro antigo não fazia o melhor trabalho para podermos atender a fome dos cidadãos laborianos. 5K, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ou só isso mesmo? Sim, eu teria mais uma pergunta. Por favor. E essa é a última. Eu só queria saber como é que vai ficar os negócios de roubos, essas coisas. Porque minha casa já foi destruída, metade dela. E já roubaram meu pet, essas coisas. Eu queria só saber disso.
não quero fazer aqui um jogo de perguntas e respostas, mas eu vou fazer um comentário aqui que vai abranger essa sua situação, 5K. Se você mora em uma cidade oficial, a única possibilidade para que sua casa possa ter sido prejudicada pode ter sido por outro cidadão dessa cidade oficial, né? Se você não mora em uma cidade oficial, infelizmente, esse tipo de situação está propício a acontecer. Claro, o governo ele pode dar, né, essa assistência, disponibilizando, né, os policiais, disponibilizando as forças de segurança para investigar. E aí já entram nossas propostas. A criação da rota de segurança, a criação das licenças de animais oficiais das forças de segurança e também a criação do SICO, que é o Sistema Integrado de Comunicação, né, para os oficiais. Bom, a respeito da cidade que você está participando da construção, que você mora agora, que eu acredito não ser oficial, por enquanto, né, nas condições que nós temos, você quer saber o que vai ser feito, e eu posso dizer o que pode ser feito agora, mesmo que não seja no meu governo, né? Você pode procurar as forças policiais, né, e saber quais providências eles podem tomar a respeito disso. Mas, por enquanto, eu sugiro que você siga ajudando, né, os seus amigos, os seus colegas na construção da cidade e tome cuidado, né, com seus itens. Infelizmente, por enquanto, a ADL não pode fazer muito, mas quando nós chegarmos lá, nós poderemos implantar vários meios novos, né, de investigação e coisas do tipo, para que a gente possa garantir um pouco mais de amparo a esse tipo de situação. Em relação a essa questão de roubo, destruição, a polícia já faz um grande trabalho em relação a isso. Mas eu sinto que poderíamos trabalhar melhor com isso. Podemos inserir algum tipo de investigação mais profunda para descobrirmos quem fez o tal ato. E realmente, se você não morar em uma cidade oficial, aí a investigação fica um pouco mais difícil, pois pode ser qualquer um de qualquer cidade, de qualquer lugar. Então, realmente, a dica que eu posso te dar no momento é de você morar numa cidade oficial ou você guardar bem os seus itens para não serem roubados. Obrigado também, 5K. A gente vai prosseguir para a próxima etapa. A próxima etapa e a última etapa será a etapa do discurso de cada candidato. Cada candidato terá 5 minutos para apresentar o plano de governo dele, sem interrupções, começando pelo Saitama e seguindo do Lua. Bom, primeiramente eu gostaria de começar falando sobre as propostas e depois eu dou o meu discurso. Começar com a Casa Civil, onde eu não tinha falado muito, mas temos algumas propostas, que é de retomar com a profissão de ILMA, Instituto Laboriano do Meio Ambiente e com os recursos renováveis. Nosso grande país tem grandes riquezas naturais que precisam ser preservadas. Precisamos de um órgão capaz de fiscalizar isso. O DRP, Documento Popular, atualmente é falho. Mesmo tendo 2 revoltas populares contra o ex-ministro Berrequim, nada foi feito efetivamente. Por esse motivo, vamos adaptá-lo de maneira mais transparente para a população. Precisamos aplicar consequências mais severas em quem fere a felicidade pública. A cultura sempre, em relação à cultura, a cultura sempre foi uma característica intrínseca no povo laboriano. Diferentemente do mandato anterior, pretendemos expandir nossa ação culturalmente. Vamos criar um documento mostrando toda a história da nossa gloriosa nação, desde a instalação dos marqueses à revolta colegiana, que vai ser disponibilizado no canal da SLT. Em relação à engenharia civil, vamos fazer um reajuste salarial aos profissionais sem serviço, de maneira que, com os conceituados trabalhadores da engenharia civil, possam viver mais uma semana sem passar fome. Vamos disponibilizar metrôs para todas as cidades oficiais, visto que o documento de oficialização deveria cobrir isso, não ficar na conta de uma pessoa física. Em relação à justiça, a Constituição Federal é um documento soberano, porém ele deve servir à população. As leis laborianas ficam em cargo do Ministério da Justiça, sem nenhum tipo de moderação pública. Por isso, vamos criar o Conselho Popular de Justiça, que vai ser composto de cidadãos de diferentes profissões, classes sociais, nacionalidade, independente das suas convicções políticas. Assim, vamos finalmente acabar com a centralização do poder ministerial. Em relação ao bem-estar,
A igreja que louva nosso grandíssimo Deus existe desde a era do Império e nunca teve o devido reconhecimento. O primeiro papa, nomeado pelo próprio rei, era completamente corrupto e usava os seus poderes governamentais para fugir da justiça. Isso desmoralizava completamente a igreja dele. Não pretendemos transformar a igreja em um banco real, como aconteceu na República Imperial. Na questão da medicina, pretendemos criar uma trajetória medicinal, onde o profissional de saúde vai percorrer o metrô de maneira completamente gratuita para conseguir curar os pacientes de maneira mais eficiente. Isso vai diminuir o trabalho maçante do profissional da saúde. Em relação à agricultura, os honrosos trabalhadores da agropecuária são a peça fundamental na sociedade laboriana. Eles trabalham incansavelmente para sustentar a nossa gloriosa nação. Porém, pela centralização do poder ministerial, somada à irresponsabilidade do antigo ministro, gerou a grande fome. Nós vamos cortar o mal pela raiz, reformando completamente esse ministério. Devido a isso, vamos disponibilizar a permissão do chefe da fazenda e do açougue para reabastecer as lojas das respectivas profissões. Em relação à fazenda, a falta de administração deste ministério gerou inúmeros problemas para a sociedade laboriana. Mas esse sistema não pode ser aplicado por um ministro. Decidir a economia de maneira centralizada só pode gerar malefícios à nossa nação. Por isso, vamos criar o Congresso Econômico, no qual os cidadãos de diferentes convicções políticas poderão administrar a economia pública. Vamos regular os salários de pessoas mais experientes na profissão 45 de acordo segundos. com o sênior estabelecido. Agora eu vou passar para o discurso. Gostaria de dizer a todo o povo laboriano que as propostas apresentadas aqui não serão uma promessa, e sim uma dívida. Eu me comprometo a cavar eu mesmo os túneis dos metrôs, pois o povo merece, e uma obra de tão importância quanto essa devia ter sido cumprida há muito tempo, e isso é inaceitável. Labore é uma nação linda, e tem tudo para ser uma nação melhor do que ela já é. Mas precisamos de mudanças nesse exato momento. A grande fome não pode acontecer 10 de novo, segundos. e eu garanto que meu mandato, caso eu vença, nós iremos fazer o máximo de esforço para isso, para que isso não aconteça novamente. Pois ver o nosso país passar fome Encerrado. uma vez. Obrigado. Ok. Candidato Saitama. Agora vamos começar prosseguir com o discurso e plano de governo do candidato Luan. Luan, fique à vontade quando quiser começar. Quem vai começar é a Ink, a nossa vice-presidente. Ok. Bom, primeiramente, meu nome é Inger Beck. Eu sou emporiana, mas laboriana de coração. Sim, perdi meus pais em guerra e tentei complementar esse vazio com vingança, mas aprendi que vale mais a pena trabalhar para que jovens como eu não percamos o nosso país em guerras. Eu acredito no projeto da DL, tenho convicção, porque o que há no meu coração é um sentimento de humanidade, assim como os ideais do partido. Tenho certeza que eu, juntamente com o Luan, poderemos fazer um excelente governo. Glória a Labore. Glória. Cidadãos laborianos, Inc., muito obrigado. Uma grande história de vida. Eu gostaria aqui primeiro de fazer uma reverência. Eu peço perdão e peço ao Lufano, nosso host, né, que me informe se eu tiver quebrado o protocolo. Eu gostaria de agradecer a presença da minha linda esposa, a Rebeca, que está na plateia me assistindo. Prestou atenção durante todo o discurso. A Rebeca é uma grande militante antifascista que eu conheci em Coleque, durante uma passeata, né? Sim, ela mesma. E hoje eu estou muito feliz. É um dia de muita felicidade. Quando eu cheguei nesse país com os meus irmãos, a primeira coisa que nós dissemos foi: a gente vai vencer. Vai vencer como, né? A gente podia fazer uma competição, né, entre nós mesmos, né, de quem minera mais rápido, e a gente podia dizer: venci. Mas eu queria dizer para eles o seguinte: um dia esse país vai ver do que filhos da luta são capazes.
Um dia esse país vai ter consciência do que os filhos da luta são capazes. E vejam, eu trabalhei pra caramba. Eu passei fome também, gente. Passei fome também. Cheguei a ficar largado em frente à delegacia de polícia com fome. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu teria vergonha de matar, teria vergonha de tirar o direito das pessoas, mas eu passei por dificuldade também. Eu sei que esse espaço é para que a gente fale nossas propostas de campanha, e repito aqui essa frase pela milésima vez. Eu convido você para conhecer o nosso canal oficial da DL. Mas eu queria tirar esse espacinho aqui para falar de cidadão para cidadão com você. Laboriano, eu sei o que você passa. Eu sou igual a você. Eu sei o que você passa. Seja você homem, mulher ou furry, eu sei o que você passa. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu quero fazer valer aquela proposta, na época até um pouco boba, que eu fiz para meus irmãos, de dizer que nós vamos vencer. E eu não quero só vencer nas eleições. Eu quero mostrar para você que não importa de onde você vem, não importa o que você faça, você pode vencer. Acredite no seu potencial. Acredite nas suas propostas. A ADL faz propostas que parecem fantasiosas, mas são propostas reais, podem ser implantadas. Quando falo, por exemplo, de sistema de semi-automatização, eu nunca ia propor para que nós cometamos crimes para poder encher a barriga das pessoas. Eu estou propondo realidade, sistemas que podem ser implantados. Eu me preparei para estar aqui. E é por isso que eu faço propostas para você, laboriano. Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. E não é por isso que eu quero que a gente fique aqui comungando uns com os outros, partilhando uns com os outros, porque é um dia importante na minha vida. Eu quero que hoje seja um dia importante na vida dessa nação. Para que seja hoje o dia em que nós apresentamos propostas, o dia em que nós atendemos cidadãos em nome da democracia. A democracia não é um atraso. A democracia é a vida de uma nação. Sem cidadãos que possam cobrar, sem cidadãos que possam exigir e sem cidadãos que possam trabalhar junto com o governo, não existe democracia. Não existe paz. Não existe evolução. Laborianos, convido todos vocês para caminharem junto com a ADL e assim cumprirmos o nosso slogan do partido, cumprirmos nossa missão: avançar, defender e libertar, porque é disso que os cidadãos precisam. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Aguardo vocês no próximo debate e também nos nossos canais oficiais de comunicação. Glória a Labória, glória a ele e sucesso a todos. Então é isso, finalizado o nosso última etapa do primeiro debate das quartas eleições nacionais de Labória. Eu agradeço muito aos candidatos que participaram aqui hoje e a todos que compareceram, a quem fez pergunta, a quem só estava aqui para tirar sua conclusão para as próximas eleições. Acho muito justo, acho muito nobre e importante para o país. Lembrem-se que o voto de vocês importa, o voto de vocês pode mudar um país. Vocês podem achar que não, mas muda sim. Essas pessoas podem estar representando vocês no próximo mandato deles, ok? Então lembrem-se, no sábado, às 3 horas da tarde, teremos a continuação do nosso debate, a segunda fase de debates da quarta eleição, com os dois candidatos podendo fazer perguntas um ao outro. Abriremos sim, ao final do debate, perguntas do público para os candidatos e poderá ser perguntas específicas. Então, caso vocês queiram perguntar diretamente a um candidato o que ele faria, vocês podem sim perguntar. Planejem perguntas, se preparem e nos encontraremos no sábado com mais um debate em Labória. Agradeço o comparecimento de todos, fiquem bem e é isso, boa noite.